Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos na paz do Senhor, que tenham tido uma semana abençoada e que esse finalzinho de semana que está se aproximando seja também abençoado para todos vocês. Hoje nós iremos falar do capítulo 7 do livro didático de vocês, que tem como tema a transmissão do calor. Quando nós ouvimos esse nome, transmissão de calor, nós já pensamos que possa ser uma energia, né, uma energia qualquer que está sendo transmitida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, né, para que os dois, com essa transferência de calor, transmissão, entrem em equilíbrio. Mas como o calor vai passar de um corpo para outro, né? Como ele passa? Vamos olhar aqui. Através de um processozinho chamado propagação de calor. Propagação de calor, como está dizendo aí no texto, nada mais é do que a transmissão de um calor de um corpo para o outro, de um ponto ao outro de um mesmo corpo. Tá? Como é que isso acontece? Isso acontece através de três processos de propagação de calor, que são condução, né? Condução, convecção e radiação ou irradiação. Dá na mesma coisa, tá bom? É aquela questão de quando a gente está, por exemplo, colocando um alimento no fogo, por exemplo, né? E o que é que a gente tem que fazer em determinado alimento? Está sempre mexendo para que ela não venha queimar, pois sabemos que aquele calor que é emitido pela chama passa para a panela e a panela vai o quê? Aquecer os alimentos que estão ali contidos. Então, há essa transmissão através da seguinte forma. Aí chegamos na condução, certo? Olha aqui, ó, condução. O que vem a ser condução? Condução é o processo de propagação de calor, ou seja, de transferência de transmissão de calor, que ocorre principalmente em sólidos, ok? Em objetos sólidos, tá? É nele que a energia térmica irá se propagar, né, no interior de um corpo, ou passa de um corpo para o outro através do que chamamos de contato. A partir do momento que a gente tem contato, a gente transfere esse calor. E esse tipo de propagação de calor é chamado de condução. Aí vocês estão vendo uma mulher com um alimento aí em um prato, né? O que é que acontece aí? Ela está o quê? Comendo uma sopa, né? E esse prato que estava essa sopa, que não que estava com essa sopa, antes de ser colocada a sopa, ele estava em temperatura ambiente. A partir do momento que é colocada a sopa quentinha, o que é que vai acontecer? Vai haver um aumento de temperatura desse prato, né? E a propagação do calor vai se estabelecer nessa situação. Ou seja, há uma agitação de partículas e essa agitação vai fazer com que haja a transmissão, né, do calor para o prato, ok? Isso chama esse tipo de transmissão de calor, ou seja, de um objeto sólido a outro. Uma sopa sólida, né, que contém alimentos sólidos, vai passar a transmitir o calor para um outro objeto também sólido, que é o prato, tá? E vai aquecer. E, consequentemente, vai aquecer tudo que estiver em contato com ele. Por exemplo, o cafezinho. Quando nós vamos tomar um café, né? Não sei se vocês tomam, mas o pai de vocês deve tomar. A xícara, antes de colocar na xícara, a xícara está em temperatura ambiente. Quando você coloca o café naquela xícara, o que é que vai acontecer com aquela xícara? Vai ficar muito quente, né? E se nós pegarmos, aquele calor vai continuar sendo transmitido para a nossa mão. Vou pegar o copo quente, né? Com o café. Então, vamos adiante. Aí, depois da condução, tem a convecção, certo? Convecção. Olha aqui. Que é o quê? Diferente um pouco da condução, é o processo de propagação de calor que ocorre principalmente em líquidos e gases, tá? Diferente um pouco da condução, que é através de objetos sólidos, né, e pelo contato. Aqui não, na convecção o calor vai ser propagado através de líquidos e gases. A gente está tratando com a energia térmica, que a gente já estudou na aula passada, né? A energia térmica se propagará, ou seja, se espalhará, devido ao quê? Ao movimento, à agitação de partículas de um lugar para outro, vai causar o que chamamos
de convecção. As partículas vão se propagar, né? E através do movimento de massas elas vão se agitando, tá certo? Exemplo, nós temos o exemplo da geladeira, nós temos o exemplo de água sendo fervida, né? Esse aquecimento, ele vai acontecer devido a uma porção de líquido ou um gás que vai causar o aumento da temperatura e a dilatação, ou seja, o aumento também do volume. Se a dilatação diminui a densidade dessa porção, faz com que o restante do material suba, né? Com que aquela temperatura venha a subir. E quando a gente vê esse movimento, né? Esse movimento de porções do quente para o frio e assim vai, chamamos de corrente de convecção. Surge o que chamamos de corrente de convecção, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Corrente de convecção nada mais é do que o movimento de porções de matéria com diferentes temperaturas, tá certo? O que é que acontece? Aí vem a questão do quente e do frio. Quando é, quando a dilatação e a densidade diminui, né, aquele calor vai aumentar, tá certo? E o contrário também ocorre. Vamos explicar melhor através desses exemplos. Observe que o ar frio, ele está sendo jogado para baixo, né? Há uma chama. Deixa eu voltar aqui. Ó, há uma chama aqui, ó. Né? Deixa eu apagar e voltar de novo. Aqui, há uma chama emitindo um calor específico. E está fazendo com que haja agitação dessas partículas, não é? Quando isso ocorre, significa dizer que elas estão se movimentando, a corrente de convecção, tá? E o que é que acontece? O ar frio, né, vai descer, vai esquentar aqui, né, porque tem a chama, e vai subir o quê? O ar quente, tá? Completando o ciclo. Vamos ver novamente aqui o exemplo. Ó, o ar frio, ele vai descer, aqui vai entrar em contato com o ar quente, a chama quente, que é a propagação de calor, e ele vai sair daqui quentinho e vai fazer um ciclo, que chamamos de ciclo, tá bom? Vai emitir um ciclo, fazendo com que esse calor venha, essas correntes de ar quente e ar frio estejam em constante movimentação. Olhem aqui a geladeira, o exemplo, né? O ar frio está. Isso aqui é naquelas geladeiras que o compartimento do, do ar, do congeladorzinho, está em contato com a parte inferior da geladeira, né? O que é que vai acontecer aqui? O ar frio que está no congelador, ele vai ser transformado, né? E vai o quê? Ser liberado para toda a geladeira, a parte mais inferior. O ar quente, por sua vez, tanto abrir e fechar, a gente vai surgindo um ar quente. Esse ar quente, por sua vez, vai subir novamente, vai ficar menos denso, vai subir e vai ficar a agitação de partículas aqui e ele vai acabar esfriando. E isso é o que acontece, é um ciclo, ok? Ocorre o ciclo em que o ar frio vai descer, o ar quente vai subir e vai haver essa agitação de partículas, fazendo com que haja o surgimento desse ciclo, ok? Tá? Quando nós falamos de convecção, estamos falando dessa movimentação aí de partículas, dessa movimentação onde o ar frio se modifica e surge o ar quente através de fatores, né, através da propagação, e vai acabar dando origem à corrente de convecção, ok? Aí, o nosso último tipo de propagação de calor é por radiação. Radiação é um assunto que nós já estamos vendo já de aulas anteriores, né? Nada mais é do que o processo de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas, em que a energia é transmitida tanto no vácuo quanto em meios materiais. Vácuo é onde não tem nenhuma resistência de ar lá.
Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a intensidade da radiação emitida. Ou seja, quanto maior a temperatura de um corpo, maior será a radiação emitida. Ok? Aí o exemplo que nós damos é o Sol. O Sol, que é o tipo de radiação infravermelha, é o que aquece a Terra. E a partir do momento que ele vai passando pela Terra, ele vai aquecendo tudo e vai propagando o calor, ok? Aí chegamos em materiais condutores e isolantes térmicos. Qual a diferença de um para o outro? Né? Quando a gente. Imaginem vocês, quando vocês pegam um martelo, vocês observam que no cabo do martelo, o cabo onde contém a madeira, tá? Isso é um martelo que o cabo dele seja de madeira, e a parte de metal, né? A parte de metal, você trisca, você pega, né? Segura em uma parte e a outra e percebe, tem a percepção de que a parte do metal está mais fria do que a parte da madeira. É só uma percepção. Por que isso acontece? Porque o calor, né, da parte metal do martelo, ela se propaga com mais rapidez, né? Ele conduz o calor com mais rapidez do que a parte que está contida no cabo de madeira, certo? Ou seja, o metal ele é um ótimo condutor, é um condutor térmico. Já a madeira ela não é por ser porosa ou fibrosa. Vamos olhar aqui o que a gente anotou aqui no slide. Condutores térmicos são materiais que conduzem bem o calor, certo? Conduzem bem o calor. Ops, pronto, conduzem bem, faltou um ozinho aqui. O calor de um ponto a outro. Os metais, o ouro, a prata, o ferro são exemplos de condutores térmicos. O ouro, a prata, o ferro são ótimos exemplos de condutores, ou seja, eles vão conduzir bem o calor. Já os isolantes térmicos são materiais que não conduzem bem o calor. Geralmente são animais, ou são materiais, certo? Animais. Geralmente são materiais porosos e fibrosos, com ar em seu interior e que funcionam como isolantes. No caso, a madeira é um exemplo, certo? Todos esses objetos que não são bons condutores de energia, né, são considerados isolantes térmicos. O nome já diz tudo, né? Isolante é isolar, impedir que o calor passe de um local a outro. E o condutor é como se estivesse conduzindo. É só você lembrar do carro. O carro está sendo conduzido, por exemplo, um exemplo. E o calor está sendo conduzido por alguns materiais, no caso, né? Então, condutores térmicos, eles vão conduzir bem o calor. Isolantes térmicos não conduzem bem o calor, tá bom? Aí temos um exemplo de um material que impede tanto a propagação, a transmissão do calor pela condução, pela convecção e pela radiação, tá? Esses três processos, eles são inibidos, né? Eles são dificultados ou reduzidos quando se utiliza a garrafa térmica. Por exemplo, no caso da água, né? Aí eu deixei esse textozinho para vocês depois darem uma lida, tá? Mas em resumo, o que é que vai acontecer? Né? Ela vai, como está dizendo aí no texto, vai manter a água, o café, o leite quente, tá? Mas vai impossibilitar um pouco, ou melhor, reduzir a condução, a transmissão de calor por condução, por convecção ou por radiação, tá? O que é que vai acontecer em relação ao vidro espelhado? O espelhamento possibilita que o calor seja refletido de volta para o conteúdo da garrafa, ou seja, vai estar no processo de radiação, mas está acontecendo lá dentro. Enquanto o vidro, por ser mau condutor de calor, reduz a transmissão de agitação das partículas que constituem esse material. Ou seja, olha a condução aí surgindo, tá? A outra camada de vidro espelhado envolve essa primeira camada e entre elas há um vácuo, ou seja, a ausência de ar. Quando a gente fala de vácuo, né, nós lembramos, ou então de rarefeito, nós estamos lembrando de condução, né, radiação e condução. Aí o que acontece? Também o objetivo de evitar a transmissão do calor para o ambiente externo por condução, ou seja, ele impede os três meios de propagação do calor. A superfície externa da garrafa possibilita o encaixe perfeito de uma tampa,
o que isola o conteúdo do ambiente, de modo que a propagação por convecção seja diminuída. Quando não há essa propagação, ou melhor, quando não há essa propagação, né, porque a tampa está fechada, né, e significa dizer que não vai ocorrer a convecção, né, o processo que nós estudamos agora há pouco. Vai ser diminuída, no caso, né? Então, a garrafa térmica é um exemplo, né, de redução de propagação de calor, tá bom? Minha gente, hoje a aula foi super rápida, tá? Aí estão as referências das imagens e a referência do livro didático de vocês. Espero que vocês tenham aprendido, mas hoje é bem simples, né? Hoje é só vocês saberem o significado, né? A diferença dos tipos de propagação de calor e o que são materiais condutores e isolantes térmicos, certo? Qualquer dúvida, me procure no meu aplicativo de contato, tá bom? E a atividade eu irei passar no grupo, tá certo? Que Deus abençoe vocês e fiquem todos na paz, tá bom? Tchau, tchau!